Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Levirá, a feiticeira que tem um papagaio que solta magias. Eu sou Farren Von Doom e eu sou um clérigo de tempos. Eu sou o Lionheart, o Bárbaro do Norte. Eu sou Galtred Ravenwood, o paladino adorado pelo povo e pelas mulheres. Hoje nós vamos falar sobre Dungeons & Dragons, também conhecido como D&D, que foi criado pelo Gary Gygax e Dave Arneson. Gary Gygax e Dave Arneson, eles são conhecidos como os criadores do Dungeons & Dragons, que seria o primeiro RPG que se tem notícia. O Gygax, ele também é conhecido por criar a Gen Con, que é o maior evento de jogos de tabuleiro e de mesa. Eles falam de tabletop game. Ele também é conhecido por criar a Gen Con, que é o maior evento de jogos de tabuleiro e de mesa. Eles falam de tabletop games, que seriam board games e tabletop RPGs. Gustavo, o que é RPG? E o meu filho, por estar jogando isso, ele faz a arte do demônio? Ele pratica RPG significa Role Playing Game. E sim, ele faz a arte. RPG é Role Playing Game, o jogo de interpretação de papéis, onde cada jogador assume o papel de um personagem qualquer. No D&D, que é o mais clássico, esses personagens seriam lá o anão guerreiro, o elfo arqueiro, o humano clérigo, o halfling ladrão, essas coisas. E isso vale a pena já começar pra você que não conhece o RPG. Meu Deus, que mundo você está vivendo? Você se diz nerd, que vergonha. Mas o D&D, ele é baseado no cenário medieval. Sim. Medieval fantástico. Ele tira influência, né? Ele tem ele puxa influência de muitas coisas, né? Então, sempre que a gente fala do D&D, por mais que tenha a marca de sempre estar num mundo de fantasia, de características medievais. E aí tem seus complementos. Principalmente sim, mas não necessariamente, ele não é só preso a isso, né? Ele nasceu dessa maneira. Ele nasceu dessa maneira. Mas aí quando a gente fala de cenários, na verdade foi assim, o Gary Gygax, ele é o criador, co-criador, na verdade. O Dave Arneson teve a ideia original, na verdade, né? O Gary Gygax, ele co-criou o Chainmail, que é um jogo de guerra, de estratégia, de miniaturas. Ele era muito comum eles jogarem jogos de estratégia, eles faziam parte de um grupo que jogava esses jogos, e quando ele criou o Chainmail, ele começou a inserir elementos de fantasia. Foi o Gary Gygax que iniciou isso? Sim, eles que começaram ele e o Dave Arneson que começaram a fazer um negócio de no jogo de estratégia tem um mago que solta bola de fogo, tem um dragão, tem essas coisas. Na verdade, tem uma história aqui que é interessante. Eu acho que a primeira, a gente tirou muitas informações do livro Dados e Homens, do David M. Ewald, da editora Record. É um livro excelente pra quem quiser conhecer sobre D&D. Ele tem muita coisa. Nós não estamos ganhando nada pra falar disso. De coração. É um livro jornalístico, né? Ele é um livro. Ele foi escrito. Esse David M. Ewald, ele é jornalista da Forbes. E ele conta as experiências dele com D&D e como isso mudou a vida dele. Isso. E aí ele fala que ele jogava D&D quando ele tava no colégio e que muitos anos depois ele voltou a jogar. Quando ele tinha 30 anos, ele voltou a jogar com um grupo que ele formou em Nova York. E ele adorou. E ele decidiu mergulhar de cabeça de vez nisso. Porque na verdade ele era um jornalista de jogos pra Forbes. Jogos eletrônicos, essas coisas. E aí ele decidiu escrever esse livro. Ele conta uma história que eu achei muito legal sobre um cara chamado Dave Wesley, que ele formou, perto da casa do Dave Arneson, um grupo de jogo de estratégia de miniaturas. Mas resumindo, na verdade a grande mudança é que eles jogavam um jogo de estratégia durante as guerras napoleônicas. E um dia, ele formava vocês estão jogando aqui numa colina e não sei o que, e vocês vão ter que combater subindo a colina, e vai ter essa dificuldade, Por isso que eles jogavam com ele, porque ele criava todo esse cenário interessante, diferente, com situações próprias. Então por isso que ele era o organizador. Porque ser nerd nessa época era muito mais difícil. Exigia muito mais boa vontade, muito mais tempo. Por isso, naquela época ser nerd não era legal, porque você tinha que gastar toda a sua vida pra poder fazer isso, né? Isso aí é lá pra 1967 que ocorreu essa história. E aí disse que um dia um grupo de jogadores foi jogar na casa dele. Um desses jogadores, se não me engano, ele era amigo em comum do Dave Arneson e desse Dave Wesley. Quando eles chegaram lá, não tava um cenário de combate, de batalha. Era o básico que eles costumavam jogar, jogos de guerra, batalhas entre exércitos, guerra civil americana, guerras napoleônicas, aí Primeira Guerra. Quando eles chegaram lá, tinha sido criado um cenário que era numa vila na Áustria, durante as guerras napoleônicas, em que cada jogador era um personagem, mas eles eram personagens da cidade de
combate, de batalha. Era o básico que eles costumavam jogar, jogos de guerra, batalhas entre exércitos, guerra civil americana, guerras napoleônicas, aí era, Primeira Guerra. Quando eles chegaram lá, tinha sido criado um cenário que era numa vila na Áustria, durante as guerras napoleônicas, em que cada jogador era um personagem, mas eles eram personagens da cidade. Tipo, um era um general, mas o outro era diretor da escola, o outro era prefeito da cidade, o outro era um espião, eram todos assim. E aí ele deu um objetivo pra cada personagem, e eles tinham que cumprir aquele objetivo e interpretar só aquele personagem. Então, eu acho que essa é a origem mais pura e mais antiga do RPG. Existem discussões em relação a isso, mas essa recontagem dessas histórias vem de pessoas confiáveis, de inclusive pessoal da indústria que trabalhou junto com o Dave Arneson e essas coisas. Delação. Então... Tá. Então, assim, todo mundo fala assim, não, Gary Gygax e Dave Arneson tiveram a ideia quando eles estavam jogando Chainmail e aí eles resolveram misturar com o Hobbit. Não é nada disso. Que ele criou um cenário lá que depois ficou... O Blackmoor. O Blackmoor. Então, ele jogava, ele inventou um cenário que era basicamente um castelo com masmorras, apresentou pros jogadores, os amigos deles que jogavam com ele ali, as pessoas, e depois ele apresentou a ideia pro Gary Gygax, né, mostrou pro Gary Gygax como que funcionava, e a partir daí o Gary Gygax pegou e foi só aumentando, sim, incluindo coisas. Algumas das coisas mais seminais do RPG foram o Dave Arneson que teve a ideia, que era a ideia de um jogador todo poderoso que serve como juiz e que faz a voz de todos os personagens que não são jogadores e do mundo e etc. Assim como funciona uma aventura e uma campanha, que são elementos de RPG. É a pessoa que tem menos vida social. Esse jogador super poderoso é o mestre. Mestre. Dungeon Master. Porque ele precisa ter um nome que seja legal, porque ele tá deixando muito de lado na vida dele pra isso. No D&D, o pessoal fala de mestre da masmorra, né? Mestre da masmorra, mas parece meio sadomasoquista quando a gente diz isso. Mestre da masmorra, né? Mestre da masmorra, mas parece meio sadomasoquista quando a gente diz isso, o mestre né? dos magos. Em inglês fica um pouco melhor, que é o DM, né? Que é o Dungeon Master. Dungeon Master. Que é o mestre dos magos. Que é o mestre dos magos. Sim. Em geral, o nosso mestre aqui é o Gustavo. Normalmente sim. Normalmente é o mais normal. A gente às vezes se aventura ali e tal, sim, mas ele é o que mais é o mestre. É engraçado. Hoje em dia a gente tá ficando meio rebelde, então a gente tá começando a querer jogar coisas diferentes. Dependendo do tema, as pessoas mais inusitadas mestram. Só fazer um comentário. O D&D, ele não é apenas o RPG mais conhecido. Durante os anos 70 e os anos 80, ele foi uma febre nos Estados Unidos. Ele chegou a ter, assim, faturamento de, sei lá, 20 milhões de dólares, quando isso era o faturamento de quase uma empresa de tecnologia, por ano, assim, que era absurdo. Você pode ver aí, ele era tão comum nos anos 80 que quando fizeram Stranger Things, que é uma série... A primeira coisa que eles colocam na série, na tua cara, são os molequinhos jogando D&D. Então... E é uma marca, se a gente para pra pensar, tudo bem, pega um pouco mais anos 60. Os brasileiros que a gente viu aqui foi um monte depois. No Brasil, o Senhor dos Anéis pegou quando saiu o filme. Teve bastante influência. Mas sim, eu acho que não é nem esse o ponto. É o ponto de... As pessoas na época estavam mais propensas a consumir fantasia medieval. Porque existe essa noção errada de D&D é baseado em Senhor dos Anéis. E você olha pros conceitos das coisas do D&D, o elfo, o anão, o halfling, hobbit, piscada. Eu particularmente, essa parte de raças, tudo bem, mas eu acho que tem muito mais influência de coisas como as histórias do Edgar Rice Burroughs, como A Princesa de Marte. Ou do Conan. Robert Howard, Conan, Solomon Kane. Tem muito mais elementos dessas coisas o autor do coração do RPG. Michael Moorcock. Exatamente. Então, dizer que veio do Senhor dos Anéis não faz sentido se você leu o Senhor dos Anéis e se você leu Dungeons and Dragons, você não diz que veio do mesmo lugar. É bem diferente. Acho que o que a gente associa imediatamente é a coisa mais fácil de associar, que é o Ragtag Team, que é o grupo todo variado, assim, que tem um... O Senhor dos Anéis não faz sentido se você leu o Senhor dos Anéis e se você leu Dungeons and Dragons, você não diz que veio do mesmo lugar. É bem diferente. Veio do mesmo lugar. É bem diferente. Acho que o que a gente associa imediatamente é a coisa mais fácil de associar, que é o Ragtag Team, que é o grupo todo variado, assim, que tem um anão, um elfo, um halfling... Bem Sociedade do Anel, né? Bem Sociedade do Anel, né? Mas isso depende muito, igual quando a gente joga mesmo, em geral o grupo não é muito variado. Sim. Basicamente. Somente quando eu e o Vinícius jogamos junto. Porque existe alguma... Essa frase ficou esquisita, mas eu entendo ela do coração. O nosso grupo, pros padrões do D&D, é bem racista, né? Racista no sentido de elfos e anões. A gente só joga de humano, praticamente. Só joga de humano e tem o nosso primo Victor, que ele gosta de usar raças diferentes e ele sempre joga usando mulher. É verdade, ele é o maior escapista entre nós. Mas tem todos, acho que... Ele tem um escapismo... Por favor, diga pra gente se isso acontece com você também. Sempre tem um membro do grupo que quer
jogar usando um personagem com sexo diferente do dele. Ah, não, eu conheço gente que gosta de jogar só com coisa bizarra. Perfeitamente. Gente que gosta de jogar com o personagem o mais diferente possível. Tem uma amiga minha que eu já... Ele era elfo, ele foi extremamente zoado É pelo grupo por ser elfo. Tinha muito bullying Tinha naquela muito época. bullying. Ele fez 20 anos de terapia e ainda assim não consegue usar o elfo ainda. Nunca mais. E eu lembro que foi um grupo extremamente familiar, pois todos carregavam o sobrenome Domingues naquele grupo. Sim. Eu lembro que eu era o elfo, todo o resto era humano, e aí eu tinha que ficar ouvindo, e o grupo pesquisou piadas de Kender sobre elfos, então eu tinha que ficar ouvindo, você é feito de madeira, se eu encostar em você eu vou ter sorte. E eu Tinha lembro mesmo. que eu escolhi o elfo. Eu pesquisei. Eu lembro. Pô, e aí eu lembro que... Eu não entendo qual é o problema de vocês com elfos. Não, na verdade, quando eu tive o primeiro contato com a RPG foi com o Aí Hero vem a Quest. diferença do Senhor dos Anéis. Sim, são elfos bem diferentes, os Senhor dos Anéis pros D&D. Não, mas o elfo que eu montei naquela primeira aventura, a primeira vez que eu joguei RPG oficialmente AD&D, ele era o Legolas. Sim. E aí era uma época que a gente queria zoar. Ele era o Legolas. Sim. E aí era uma época que a gente era bem novo e ficava, tipo, não gostava que as meninas falassem que ele era bonito, então todo mundo queria zoar ele. por causa disso. Querendo ou não, o Legolas virou o arquétipo de elfo, né? Sempre arqueiro, cabelo loiro, Comprido. roupas verdinhas. Roupa verdinha, fio de madeira, Mas- caneta da sorte. Então, eu ia fazer um comentário só. Meu primeiro contato com RPG, na verdade, não foi D&D, foi com Hero Quest, que é mais ou menos, né, um RPG. Mais ou menos. Ele é o que as nossas mães acham que é o RPG quando a gente fala É. pela primeira vez. Elas acham que é um jogo de tabuleiro. Ele é mais tabuleiro, né? Eu lembro que tinha os 4 personagens, tinha o Conan, que era o bárbaro, que basicamente era o Conan. Sim. Sempre, né? Tinha o mago, O Conan é anão. o arquétipo do bárbaro e o Legolas é o arquétipo do elfo. Não, É. aí tinha um anão e tinha um elfo. E o elfo eu lembro que ele era o único que tinha a espada e podia usar magia. Os dois. Sim. Aí eu falei, porra, é o mais legal. Por que ninguém quer ele? Aí eu jogava com o elfo. No Hero Quest eu jogava com o elfo. Isso é muito legal. A gente vai explicar aqui melhor até, mas existem classes, como se fosse a profissão do seu personagem, e existe a raça. O personagem, e existe a raça, que é se ele é um humano, se ele é um elfo, se ele é um anão, se A ele é um sua gnomo. origem. A raça mesmo. E no D&D, principalmente na primeira edição, tem uma coisa que todo mundo brinca hoje em dia, que é: existe o guerreiro, o mago, o ladrão, o elfo. Parece que ser elfo é uma profissão, é algo que você Não. faz a sua No vida. no D&D primeira edição era assim. Exatamente. Tinha as classes. E tinha... elfo era uma classe? Não era uma raça. Você não escolhia uma Era raça assim. e uma classe, você escolhia o elfo. O elfo, exatamente. E o que o elfo fazia? Era arco e flecha. E magia. O Legolas. Sei lá, O- se tinha magia. É o guerreiro mago. Não É. tinha magia. Foi o que eu tentei montar. Eu lembro que quando eu fui, toda essa minha história começou porque eu pensei, eu tô jogando Dungeons and Dragons, eu quero usar algo que eu não sou normalmente, mas eu não quero deixar de ser guerreiro. Você usou alguém que não era. Que não era humano e que tinha magia no mundo. Tem magia, eu quero ter Que não magia. era daltônico, você usou. É, eu quero ser também. alguém que eu não sou. Olha, descobrimos que eu sou daltônico. Estamos um passo mais próximos da minha profissão. Sua profissão não é instrutor de autoescola. Você Não é sabe- instrutor de Você não autoescola. sabe a diferença de vermelho e verde. Talvez eu tenha chutado no meu teste aos 18 anos, eu não sei. Mas o problema foi, eu me acostumei. Acho que todo mundo tem uma classe, uma raça que a gente acostuma a usar Sim. no D&D, né? Porque eu encontrei no Paladino a minha chance de ser um guerreiro que tem magias, que são divinas. Então, que é divina! Eu posso fazer essa piada? Quando eu comecei como clériga. Porque eu gostava também da ideia de a clériga ser um guerreiro com magias, mas são magias mais relacionadas a um deus que ela segue. Porque ela é tipo um padre. Sim, seria meio que isso. Só que ninguém joga assim, né? Mas ultimamente eu tenho jogado muito mais com um feiticeiro. É ruim, porque às vezes se alguém vem pra cima, você já morre, mas... Você já morre. Você morre de antecipação, você morre de ansiedade, por quê? Praticamente, no Você primeiro leva- nível, quando você tem 4 de vida, Eu morri antes de chegar. Eu tive foi um ataque infarto cardíaco. mesmo. Tive um ataque cardíaco. Eu falei, pra vocês ficarem encostar em mim, eu morro então. Ó, eu sempre uso ou guerreiro ou paladino. E paladino sempre prevalece porque eu não gosto de usar personagens que tenham uma chance de serem maus. Até por isso que o personagem do Kaid parece muito com o meu. Exatamente, eu comecei jogando, o meu personagem deve ser o mais chato e fácil de adivinhar sempre, que eu basicamente jogo sempre com o mesmo personagem. É sempre alguém, um guerreiro, um cavaleiro, geralmente um paladino, com arma sempre é uma espada, nunca vou usar outra arma de jeito nenhum, a não ser no desespero. Depois, ultimamente eu tenho jogado muito Barbarian, depois de várias viagens no transporte público por aí, o meu
meu coração endureceu. Agora, eu eu tô falando deixei. que agora ele é caótico. Em vez de Leal. leal, eu sou caótico. Pô, eu mestrei uma aventura, uma campanha, que o Kaid usou um paladino. E ele era o paladino mais Jack Bauer que eu já vi na minha vida. Ele não simpatizou com o cara que eles prenderam, ele foi interrogar, o cara começou a contar a verdade. E As edições, e cada edição dele, ela mudou bastante o jogo. Então, assim, quando o Gary Gygax criou lá ele nos anos 80, ele era o D&D que o pessoal chama de Red Box, primeira edição, que é o que vinha na caixinha vermelha, por isso que ele chamava de Red Box. Depois ele fez o AD&D, o Advanced Dungeons and Dragons, que era muito mais avançado, que a gente já chegou a jogar. A gente começou a jogar jogando Foi- AD&D, né? o primeiro RPG sério que eu joguei foi AD&D. Antes do AD&D a gente jogou o quê? 3D&T? Eu jogava no colégio, no recreio, na época era recreio. Recreio. Era recreio, ainda não era intervalo, não era velho bastante pra isso. Eu jogava com o nosso amigo, o Renato, que apresentou. Dá um oi. Manda um abraço pro Renato, que o cara que ensinou a gente a jogar RPG, O cara né? que Eu e o Vinícius. mostrou o mundo do RPG pra gente, minha mãe agradece. Ele mostrou RPG pra gente, eu mostrei pra Thaís, né? É. A primeira vez que joguei, inclusive, foi com você também, mestrando. E eu, eu já- você também, Que eu você já convidei o conhecia. Caí. Eu conhecia Dungeons D&D, na verdade eu conhecia a partir do Caverna. o mundo do RPG pra gente, minha mãe agradece. Ele mostrou RPG pra gente, eu mostrei pra Thaís, né? É. A primeira vez que joguei, inclusive, foi com você também, mestrando. É. E eu, Você também, Que eu você já convidei o conhecia. Caí. Eu conhecia Dungeons D&D, na verdade eu conhecia a partir do Caverna do Dragão. Sim, Foi o primeiro todo contato que eu mundo. tive com ele. É, foi Caverna bastante do... gente, né? Todo mundo no Brasil, pelo menos. É. Né? o que eu jogava no Essas recreio coisas. na escola, ele era uma versão extremamente simplificada em que a gente jogava em vez de dados, a gente tirava no par ou ímpar o combate. Engraçado. Então, e assim, foi ali que eu usei meu primeiro personagem, que era um guerreiro baseado no Conan. E eu acho que todo mundo fez isso já, né? Criar um guerreiro que parecia o Conan, um bárbaro parecia o Conan. Geralmente todos os meus personagens são assim. Só aumenta a armadura, diminui a armadura. Eu comecei a jogar quando eu comecei a namorar o Gustavo. Sim. Eu nunca tinha jogado. O mais próximo que eu cheguei foi com Magic. Eu joguei Magic com os meus primos já. Era o mais próximo que eu cheguei do D&D. Inclusive, e com a principal pergunta, qual é o seu hobby? Aí, quais são as principais respostas? Eu adoro viajar. Como se você já fosse rico, sem ter aquele emprego. Não. Meu hobby é viajar. Ou então eu gosto de ler. Que bom, você sabe ler. Eu gosto muito de sair. Quando você diz uma entrevista de emprego, principalmente uma dinâmica de grupo, que você gosta muito de sair, significa, na cabeça daquelas pessoas, que você é um baladeiro, toma êxtase toda noite, que acorda na casa de desconhecidos. Não, mano, e o cara que gosta de viajar? Como que viajar pode ser um hobby? Todo dia eu chego do trabalho à noite e eu saio pra uma viagem. 6 horas da manhã. Viagem em casa, meu. Ou então, a pior que eu já ouvi, eu gosto de estudar. Meu hobby é estudar. O Meu hobby é Charlinho- criar mentiras ruins. O Charlinho gosta de estudar. E ele gosta mais de batata também. Então, nessas dinâmicas de grupo, quando você falava um hobby diferente, o olho do entrevistador brilhava. E quando você falava uma coisa que era interessante, ainda do entrevistador brilhava. E quando você falava uma coisa que era interessante e ainda misturava estratégia, você estava contratado. Então, as minhas respostas sempre eram: meu hobby é jogar RPG, Dungeons and Dragons. E explicava o que era. Então, foi uma coisa que me ajudou muito também, que eu sou muito grata. Assim, se você sabe a área da Thaís, tecnológica, dá pra entender porque o pessoal contratou ela. Vai lá e fala isso quando você tá prestando pra auditor. Eu gosto de jogar RPG, eu vivo num mundo de fantasia e uso muita criatividade. Ó, aqui a gente não quer nada disso não. Contador. Contador, é que você tá aqui prestando pra ser auditor, cara. Você viu que eu lembro de uma época que o exército de Israel tinha feito uma nota falando que eles não gostavam de soldados que jogavam RPG. É sério? Sim, porque eles achavam que os soldados que jogavam RPG, eles eram muito independentes, abre aspas. Olha só. Abre aspas. Ou seja, eles têm... Tem que se baseia nisso em, e aí, o que você faz agora? Deixa 100% na sua mão. então. Assim, pra um soldado, né? Vamos atacar essa colina. Não, que estratégia horrível. Vamos dar uma volta. Eles conseguem enxergar mais de 12 metros? Com a iluminação que a gente tá agora? Então, Vamos armar as quando você for bazucas em cima numa daqueles dois entrevista- prédios ali, ó. Quando você tiver que explicar o que é RPG numa entrevista, você fala assim, ó, basicamente eu me reúno semanalmente com um grupo onde nós resolvemos problemas dinâmicos.
Caramba, hein? A gente pensando em possibilidades diversas usando a criatividade. Eu imagino aquele pessoal chegando em casa e falando: tá, nosso país foi dominado pela Argentina. E agora? Mas essa é a diversão. Não é isso que você vai fazer com seus filhos? Toda noite vai ter um exercício assim, ó? Não, eu vou ensinar meus filhos a lutar com espadas e escudos desde criança. Mas assim, ó, tá, nosso país foi dominado por zumbis. E agora? O que a gente Sua mãe faz? morreu, seu pai morreu. Você vai ficar chorando aí? Você ia a lutar com espadas e escudos desde criança. Mas assim, ó, tá, nosso país foi dominado por zumbis. E agora? O que a gente Sua mãe faz? morreu, seu pai morreu. Você vai ficar chorando aí? Você tem que usar o que tem aqui em casa. Eu vou fazer... Puta que pariu. Eu vou fazer... Lembra aquele programa do Gugu? Que você ia na casa da pessoa e ele fala: eu tô procurando aqui no banheiro um negócio. Eu vou fazer isso com meus filhos pra eles aprenderem a sobreviver ao apocalipse. Ótimo. Tá. Ó, eu não achei até agora. Vocês têm 30 segundos pra achar uma pasta de dente. Isso é correto. É mesmo, não lembrava disso. Eu quero algum jogo do Gugu. Então, a gente tava falando das edições do D&D. Aí, depois da segunda edição veio a terceira, que fez bastante Obviamente. sucesso. Sim, foi a que a gente mais jogou até Depois da agora, terceira, eu acho. quarta, óbvio. A segunda... Eles gostam, eles são meio padronizados. Depois da quarta, vem a quinta. Eu acho muito chato, muito entediante isso. Terceira edição não é da Wizards of the Coast, mas é considerado o pessoal chama de D&D 3.75. Que ele usa elementos da terceira edição bem atualizados, né? Inclusive, o primeiro que eu joguei foi o da 3.5, primeira vez que você mestrou. Foi, a gente Foi jogou... 3.5. O Pathfinder, 3.5, a gente jogou. ele tem características de cenário um pouco diferentes, né? Sim, é porque assim, eles criaram um cenário próprio, porque a Paizo que publica o Pathfinder. Então eles não iam fazer o Greyhawk ou o Forgotten Realms, ou um cenário... Que são os mundos São padrão os mundos do D&D. padrões do D&D. Eles fizeram um cenário próprio lá. Tem até tem uma parte do mundo que é meio egípcia, que tem bastante destaque, que eu acho Ele falou legal. a paz, eu falo o que é a paz, que eu não sei também. Ah, é a editora, desculpa. É que a editora do D&D, Gary Gygax, ele fundou junto com um cara chamado Don Kay e um outro chama Brian Bloom. Eles fundaram a TSR juntos. Aí mais tarde, um pouco depois, o Don Kay morreu. Ele teve um ataque cardíaco, passou pra mulher dele a parte dele. Aí o Brian Bloom, ele convenceu o Gary Gygax a vender a aceitar que o irmão dele entrasse como... Na verdade, o pai dele comprou aceitar que o irmão dele entrasse como... Na verdade, o pai dele comprou a parte do Da Don esposa. Kay, da esposa do Don Kay, e depois passou pro outro filho. Então os irmãos Blooms ficaram com 2/3 nessa redistribuição. Eles removeram o Gary Gygax, ele era o CEO, eles removeram ele como CEO. Mas Olha ele continuou. bom. Estilo Steve Jobs. E ele começou... E ele continuou na empresa. Mas ele continuou na empresa, ele foi pra Hollywood. Foi na época que ele conseguiu o contrato pra fazer o Caverna do Dragão. Sim, o desenho. Então, graças ao Gary Gygax, a gente teve todas as coisas legais. Ele quase conseguiu fechar pra fazerem um filme do D&D na época. Ele encontrou muita gente. Eu não sei se eu fico assustado ou se eu então. fico agradecido. Não, na época podia até ser bom. Já pensou? Se Sim. tivesse feito uns Sim. caras que fizeram que nem o Conan. Ou A Lenda, aquele filme. Ou muito A bom. Lenda. O A Lenda. Parece um RPG muito bom. São Mas- legais. Filmes como A Lenda, por exemplo, dirigido por Ridley Scott, o filme mais famoso é o Alien e Blade Runner. Ele fez vários outros. Não, né? não, não, Gladiador. pera. Dizer que tudo bem é famoso, é que o Gladiador mora no meu coração. Penso do Ridley Scott Não, e Gladiador. Ridley Nunca. Scott, altos Oscars. Nunca. Não, eu sei, não. Eu gosto da fase épica dele, por mais que as pessoas não sejam tão fãs, mas Gladiador tá no meu top 3 filmes que moldaram minha vida e meu caráter. Então o Gary Gygax tomou o golpe. É verdade. Pro bem ou pro mal. Ele foi removido como CEO, mas nessa época ele foi pra Hollywood, a gente falou, e ele conseguiu tava tentando fazer outros produtos licenciados do D&D, que até ele fez o Caverna do Dragão. Aqui no Brasil, o Caverna do Dragão fez bastante sucesso. Nos Estados Unidos também. Durante 2 anos, o Caverna do Dragão foi o top rating do horário dele. Ele tinha os seus problemas passava. com todos os desenhos, mais ou menos, daquela época. Tinha esse problema por questão de serem desenhos pra crianças, obviamente. Continuidade, né? Eles não podiam usar armas, por exemplo. Tem um episódio da Caverna do Dragão, ele sempre tem aquelas armas que não causam dano, não machuca de verdade. Sim. Por exemplo, a do personagem que supostamente era o líder deles, O Hank. O Hank, ele tinha um arco e flecha que atirava, em vez de atirar flechas de verdade, tirava Flecha raios de de luz, energia. flechas de energia. E elas eram quase uma corda que ele arremessava. E eu lembro exatamente do episódio, deve ser um dos melhores episódios do Caverna do Dragão, que eles vão ao cemitério dos dragões. Cemitério dos Dragões. Onde Eles eles acham as outras armas, as armas da hora mesmo, a espada que corta qualquer coisa, a lança que rede. solta relâmpagos. verdade. E eles não podiam usar nunca essas armas, É. porque seriam mortais. Então, pra um desenho de criança, não... Se fosse um desenho de hoje, você pega os desenhos que tem por aí, cara, Caverna do Dragão ia sair sangue da tela da TV, cara. É verdade. Ah, depende.
Gary Gygax, ele soube que a TSR tava em dívidas. Então ele contratou uma mulher chamada Lauren Williams e levou ela era tipo, uma executiva foda lá de Los Angeles. Ele pegou e levou ela pra fazer o gerenciamento. O contragolpe. Só que aconteceu, eles ferrou de vez com isso, porque os irmãos Bloom venderam toda a parte deles pra essa Lauren Williams. Tá. E aí ela tomou controle totalmente da TSR. Virou chefa dele. Virou chefa. Mas ela conseguiu fazer uns esquemas lá de melhorar. Mas eles ainda não conseguiram sair daquele pântano. E aí no fim das contas eles acabaram sendo vendidos pra Wizards of the Coast, que tava ganhando. Todo o dinheiro do mundo vendendo Magic nos anos 90. Né? Anos 90. Nossa, eu lembro que dos anos 90, eu era pequeno, eu via os caras mais velhos jogando Magic. E aquilo parecia incrível pra mim. Eu via as cartas, eu via as imagens. Extremamente complicado. Parecia muito impossível. Sim. E eu lembro que eu olhava pra aquilo e eu tinha muita vontade de jogar, só que eu falava, sei lá, era o jogo dos caras maiores, sabe? Só quando eu mais velho eu poderia jogar aquilo. Aí, resumindo, no fim das contas o Gygax acabou saindo da TSR. Mas ele deixou algumas coisas. Ele chegou a escrever alguns romances. Porque o D&D produziu muita coisa. Saiu quadrinho, toneladas de romance. Né? Jogos de videogame. Tem Jogos de videogame. um escritor que é muito famoso, que é o R.A. Salvatore, né? Que tem toda a história, praticamente, de Forgotten Realms. Tem muita contribuição com isso. Tem alguns personagens mais famosos que são deles, como o Drizzt Do'Urden, Credo. Ulfgar. Depois veio a terceira edição, que já era na época da Lauren Williams e da Wizards of the Coast. Quarta edição também. A quarta contribuição com isso. Tem alguns personagens mais famosos que são deles, como o Drizzt Do'Urden, Credo. Ulfgar. Depois veio a terceira edição, que já era na época da Lauren Williams e da Wizards of the Coast. Quarta edição também. A quarta edição, a gente falar aqui, foi uma edição que não foi bem aceita pelos fãs. Se a gente vai falar das edições, na verdade, então vamos voltar a uma edição e falar da terceira. Porque eu lembro que... Você não quer falar do taco da segunda? Taco significa to hit AC1. É um negócio assim, é uma mecânica completamente desnecessária. Totalmente contra-intuitiva. É contra-intuitiva. É a palavra perfeita. Você não consegue parar e pensar naturalmente que aquele é um cálculo que faz sentido. Que é um cálculo ao contrário. Nossa. No D&D, terceira edição, a melhor mudança que eles fizeram foi colocar o taco ao contrário, o taco pra frente. Aí deu certo. Que é basicamente assim, a sua armadura. Na terceira edição, imagina que você começa com uma defesa chamada 10. Você põe uma armadura, tem 13. Quando o seu inimigo for tentar te atacar, ele vai jogar um dado de 20 lados, somar o bônus dele, e nessa hora ele vai ver se ele chega a 13 ou mais. Ótimo, isso é intuitivo. Agora no AD&D você tinha que fazer isso reverso. No AD&D, e eu nem lembro como é o cálculo disso agora. No AD&D a sua armadura subtraía e aí você ficava com CA negativo. Ia ficando CA 0 e tal. O personagem ele não tinha um bônus de ataques, 1 mais 2 mais 3. Ele tinha um negócio chamado taco, que era um número que ia reduzindo. Então o taco era o número que você precisa tirar pra acertar CA 0, entendeu? Nossa. Isso foi uma das coisas que sempre me irritou em RPG, essa parte de números, a parte de construção de planilhas, de cálculos. Planilhas? Planilhas de RPG. Se a gente fala de GURPS, é planilha. Não, se você faz ficha de personagem, é planilha. É chamado de planilha. O que é? Já tá tendo PTSD? Planilha! Tanto que, inclusive, uma dos... O AD... Bastante. Vocês estão pulando a terceira edição, que eu quero falar da terceira edição. Fala a terceira edição. Esse é o esquema. O AD&D ficou muito tempo sendo o Dungeons and Dragons oficial. E aí, vários outros vinham surgindo. Aqui no Brasil, nós tínhamos o 3DT. Só uma pergunta. A D&D, ele é separado. Ele é antes do 1, do 2, do 3. Não. O AD&D é depois do 1. Ele é a segunda edição. Ele é a segunda edição, então. Isso. Parece que existe um Dungeons and Dragons segunda edição, mas o AD&D ele era meio que paralelo. Ele é considerado 2.0 ele. Ele é o sucessor espiritual do primeiro. Tanto que é difícil, bom, pelo menos pra mim, eu nunca encontrei gente que tenha jogado o primeiro Dungeons and Dragons. Muito raro. O pessoal mais velha guarda que eu conheço jogava o AD&D. Sim. A terceira edição. Primeira coisa da terceira edição que eu gosto de lembrar, o frisson que foi em cima disso. Entre os jogadores de RPG, a terceira edição, você olhava pra capa dela e ela parecia um tomo de magia. Ela saiu em 2000. Isso fazia mais de 15 anos que não saiu nenhuma edição. E isso veio junto do filme do Senhor dos Anéis. Entre os jogadores de RPG, a terceira edição, você olhava pra capa dela e ela parecia um tomo de magia. Ela saiu em 2000. Isso fazia mais de 15 anos que não saiu nenhuma edição. E isso veio junto do filme do Senhor dos Anéis. Verdade, então, praticamente. Nos anos 2000, 2001, 2002, veio
O Senhor dos Anéis em filme, o Harry Potter em filme, D&D terceira edição, meio que era a época pra você querer gostar de fantasia. Então, quando veio a terceira edição com regras novas, com classes novas, personagens novos e mais 1 milhão de coisas, eu lembro que a comunidade do RPG, seja lá o que isso significar, ela entrou numa maluquice. Não, e a terceira edição, as versões mais revisadas dela, tipo a 3.5, 3.75, elas são mecanicamente as mais completas. Em termos de, assim, eu quero personalizar esse personagem pra caramba, ver todas as perícias que ele vai ter, talento, não sei o que. Você faz um cara totalmente único cada vez, assim. É a mais personalizável de todas as edições. Veio uma de jogo. Você atacava um orc. Vamos pegar a coisa mais simples do mundo. O orc tinha mais pontos de vida, ele durava mais, ele lutava mais tempo. A terceira edição meio que transformou os personagens dos jogadores em heróis. Sim. Super-heróis. 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 Até era uma reclamação, não sei se de todos ouviram, mas era uma reclamação que os personagens eram muito fortes. Era. Não era tão desafiador quanto era antigamente. Não, personagens que tinham magia, tipo o mago, o druida, essas coisas, o Mas, clérigo. por fora. Mas ficou pior na quarta edição, né? Não. Eles não pioraram. Eu ouvi falar que o mago agora você podia fazer o que você quisesse. Não, na terceira edição era pior. Na terceira edição, o mago ficava invisível, voava, lançava... Ele fala diferente aqui no tempestade livro. Ele fala que na Kira, quando via a quarta edição, parecia um videogame você jogando. É Ah, diferente. mas aí a gente... Sim. A gente vai chegar a isso. Mas Mas, vai chegar lá. mas não era tão poderoso. É Na verdade, você tinha skill tree. Na verdade, o quarta edição, ele tem a ideia parecida com... vamos falar já do quarta edição, então. Quarta edição, ele trouxe uma dinâmica... Quarta edição, ele trouxe uma dinâmica que todo mundo fala, parece um videogame. Parece. Sim, ele é mais equilibrado, ele é mais justo, todas as classes. Então, assim... Era o mago, tem tal e tal magia. Então o guerreiro tem tal e tal movimento. Tipo de ataque. Isso é uma coisa legal, mas parece que perdeu a personalização do personagem. Sim. Eu acho que perdeu um pouco do romantismo Isso. do personagem. Eu acho que... Porra, o guerreiro... eu vou dar o meu ataque giratório, sabe? Sei lá, parece meio pombagira. Não, é um negócio meio assim, mecânico. Não, o cara assim, eu vou dar meu ataque giratório e depois eu vou dar meu ataque de pulo dividido carpado. Não, sabe? eu entendo. Antigamente a gente falava assim, eu vou e tento arrancar a cabeça dele. Não, E agora você tem uma habilidade pra isso. Você descrevia mais do que você queria fazer. Não, eu quero tentar empurrar ele com o meu ombro, jogar ele do precipício. Mas aí agora, no quarta edição, não, você tem que usar o movimento, você tem que usar a habilidade empurrão contra a sua real. Não é instintivo. Agora, uma coisa que até eu critiquei muito, porque eu acho que eu já posso me considerar velha guarda do RPG. Eu jogo desde os 12 anos de idade. Sim. O pessoal, na época que a gente ia no continuação de RPG, eles falavam que mestres com mais de 8 anos de RPG são mestres jurássicos. Nossa, então então nossa, todo já mundo deu é tempo, A hein? gente vai bater 20 quase. Jurássico? Você é do. Pleistoceno, Mas olha só, quando veio a quarta edição, principalmente o Gustavo e a Thaís gostaram muito de usar o modelo com uma... Com um papel quadriculado, a gente usava como um mapa de combate, né? Porque o quarta edição ele facilitar. te força isso. Ele te Sim. força isso, ele começa a tirar aquela coisa de imaginar a história, de começar a pensar no cenário, e você tá olhando ali pra mesa, o teu bonequinho, ali nos quadradinhos, fazendo desse jeito, então meio que tirava, eu já gostei do seu termo, tirou o romantismo da coisa, eu não vou cortar o lustre, me agarrar na corda, fazendo desse jeito, então meio que tirava, eu já gostei do seu termo, tirou o romantismo da coisa, eu não vou cortar o lustre, me agarrar na corda e subir conforme o lustre cai nos meus inimigos. Porque o quadradinho não me deixa fazer isso. Mais ou menos. Apesar de que eu gosto de miniaturas, eu gosto de combate com miniaturas, porque eu acho também. que é mais justo, assim, como eu digo, pra todo mundo envolvido. Então, pra quem não faz ajustes improvisados, eu acho muito melhor. O quarta edição, eu tenho que ser sincero, ele que me deu o gosto de miniaturas. Tanto que eu tenho um monte de miniaturas de D&D hoje em dia, né? Pô, eu começo a pintar as próprias miniaturas. Eu pinto as próprias miniaturas aqui, que é nerd hard. E aí, isso ele trouxe pra mim, eu comecei a gostar. Mas eu acho que eu só voltei a gostar do RPG em si, de interpretação, com quinta edição. Agora tem, o pessoal fala que é a renascença do RPG, né? Porque o quinta edição, Eu ele tá dei trazendo... Você não gosta da expressão renascença? Não.
Sabe Os livros ficaram em primeiro lugar de vendas Na na Amazon. Amazon. na Amazon? E depois com logo- uma ajudinha do Não. Stranger Things. Eles ficaram- Também. Com Eu certeza. não sei se foi em primeiro lugar, acho que foi entre os 10 mais, mas é das vendas gerais de todos então. os livros da Amazon. Você sabe quantas vezes eu joguei, mestrei e coloquei ou enfrentei um Demogorgon no Não, D&D? Nunca. Nunca, nem Mas sabia a que próxima era assim. aventura que a gente jogar, com certeza vai ter. É, realmente, quando o Stranger Things veio, né? Que eu gostei. Ele deu um impulso de interesse. Eu tenho amigos que assim, eu jogava RPG quando criança, nunca mais joguei, daí eu vi Stranger Things e comprei tudo que tem atualmente. Ai, ó. Entrei na Amazon, comprei todos os livros. Eu falo com o pessoal que tá lá no meu trabalho, e aí eu menciono assim, porque eu jogo RPG, e muita gente falava, nossa, o que é isso? Passou Stranger Things, eu repeti e falei, então, porque eu jogo RPG. Pessoal, o que é? Aquele jogo que os menininhos jogam lá no Stranger Things no primeiro episódio. Caramba, você joga aquilo, que legal, como é que é? Stranger Things, eu repeti e falei, então, porque eu jogo RPG. Pessoal, o que é? Aquele jogo que os menininhos jogam lá no Stranger Things no primeiro episódio. Caramba, você joga aquilo, que legal, como é que é? Isso deu um revival ali, né? Só uma coisa assim que todo mundo sabe e que vem do D&D. Todo mundo conhece, assim, o pessoal que joga videogame, joga MMO, se você joga MOBA, essas coisas, você conhece os roles, né? Que são, alguém tem que jogar de tanque, alguém tem que jogar de healer, alguém joga de DPS, que é o dano por segundo, né? E alguém joga de mage, por exemplo, pra dar dano em área, essas coisas. Tudo isso veio do D&D. Desde a terceira edição já haviam grupos estruturados. Muitos isso. jogos de videogame têm origem no D&D. Na verdade... Final Fantasy tem muita influência. Por exemplo, no início eles tiveram que mudar o nome de vários monstros. Porque Porque senão ia eles ser pegavam uma cópia monstros. descarada. Eles pegavam cópia de... O quadrinho, o mangá Berserk, ele é baseado no D&D, totalmente, assim. No Japão, o D&D fez muito sucesso. Sim. Então, na época, os caras começaram a fazer muito anime. Tem totalmente... World of War World of War. muito baseado mesmo. É, totalmente D&D. Aí eu sei que assim, e por consequência, muita coisa que é baseada no Berserk acaba sendo um pouco baseada no D&D também, né? Isso é uma Tanto coisa... Dark Souls, né? Sim, Os caras são muito influenciados. isso é uma coisa engraçada. Quando a gente começou a jogar, poxa, eu tô falando o quê? De 15 anos atrás, mais ou menos? 16, Mas por aí, 17 anos. 16, 17 anos atrás, quando a gente começou a jogar, era difícil ter acesso, até porque a internet não era muito rápida. Ah, é Era verdade. discada. Então a gente assistia coisas, a gente passou a dar mais atenção pro que era fantasia medieval. E aí aquela vida sem TV a cabo, bonita. Então eu lembro da gente assistindo um anime chamado Slayers. Ah, sim. E eu lembro que a gente ficava olhando pros personagens e dizendo, isso aí é ladino. É verdade. Isso aí é guerreiro. Isso aqui é mago, clérigo, com certeza é clérigo. E essa mulher quase sem roupa é o quê? Era só razão pra gente assistir. A gente tinha que caçar referências. Hoje é muito mais fácil. Sim. Hoje tá muito mais acessível. Então, o mundo da RPG tá se tornando mais palpável. Por isso a renascença é um bom termo. Hoje você pode jogar e consumir coisas que tenham relação com isso. E na opinião de vocês, assim, o D&D, ele é o maior hoje em dia. Sim. Mas seria o melhor? Eu não sei, o que o pessoal que fala mal, é o meu predileto, pessoalmente. É o RPG que eu mais gosto. Não é porque eu sou mainstream, não, até porque eu não gosto dessas coisas. Eu sou hipster. Se Game of Thrones não fosse tão legal quanto o Gustavo iria odiar. Mas eu li antes de começar a série. Ai, eu sou hipster! Então eu sou hipster! Então, mas voltando. D&D é o que eu mais gosto. Por motivos bastante específicos. Mas talvez seja porque eu tenho mais acesso a ele. Porque é mais fácil comprar os livros, porque é mais fácil encontrar gente que queira jogar e tudo mais. Eu sei que existem RPGs que são mecanicamente melhores, que dão mais liberdade pro seu personagem. Por exemplo, eu ia falar, o que as pessoas que em geral não gostam tanto do D&D falam mal dele assim, eles falam, o sistema de classes é muito amarrado. Ele fala daquele jeito. Se fosse um sistema tipo GURPS, que você investe onde você quiser, ou Storyteller, que você investe exatamente onde você quer. Em cada pontinho, eu quero ser bom em Shadowrun. tiro. É. Quero ser bom em dirigir. Não, meu cara tem uma magia só, ele lança essa magia, mas o resto do tempo Ele dirige pra caramba. Hã? Ele dirige pra É, caramba. isso que ele dirige. É piloto de fuga. Meu cara é especialista em dirigir carroça, ó. Se eu quiser fazer alguém que dirige bem carroça, Ó, no D&D, não dá. eu posso dizer que se vocês forem jogar Storyteller com o Caí e o Vinícius, tem que saber dirigir muito bem o personagem. Mas sempre fugir. Perigoso. Tem algumas histórias que a gente Nada. tem que contar do Storyteller em outro podcast, em outro episódio. Sim. Mas nós já colocamos fogo no bar. E se alastrou pela cidade. Não, né? um amigo nosso uma vez ouviu a gente contando essa história e ele achou que era de verdade. A história do que vocês brigaram com os caras no bar e vocês voltaram e colocaram fogo no bar à noite.
Eu fico com medo. Aquele que a gente levou uma surra dos garçons, né? Vocês apanharam no bar e depois colocaram fogo no bar à noite. Com vingança. Garçons eram altamente treinados em artes marciais. Exatamente, tinham 12 e tudo. Mas voltando agora à última edição, Mas só um comentário, que eu tava falando. Essas coisas que são amarradas do D&D, que é o fato de level, ou classe, ou hit point, ou tudo assim. Todas essas coisas são coisas que geraram influência em tudo que a gente vê. Se você já jogou qualquer jogo de videogame, por exemplo, que tenha uma classe ou que tenha level, ou seja, todos os RPGs, basicamente. Praticamente Sim. todos. Final Fantasy, Dragon Quest, Legend of Zelda. Ou dano variável de arma, ou upgrade em geral, tudo isso veio de D&D. Assim, não tem como escapar, é tudo do D&D. Eu diria que não é o meu favorito, eu prefiro uma temática mais modernizada. Eu não saberia dizer qual é o meu favorito, realmente, mas eu gosto bastante de D&D, mas não sei o que no mundo, acho que o mundo do D&D não me atrai tanto. Sim. Então depois que você terminar a gente vai falar de cenário, então. Fala aí. É o cenário que não me atrai. Fala de cenário, então. Fala aí. É o cenário que não me atrai tanto. Tá, o D&D pra mim, sei lá, ele tem cara de casa. Eu me sinto confortável jogando D&D. Com certeza. É a zona de conforto. E ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Sabe aquela pessoa que diz pra você sair da zona de conforto? Não ouve esse desgraçado. Ele quer que você fique estressado, mal, irritado. O meu objetivo de vida é voltar pra zona de conforto. Cara, quer sair da zona de conforto? Enfia uma barra de Hershey's na bunda, você vai ver como é desconfortável. Exatamente. já fez isso? Sai da sua zona de conforto. Pronto, olha só. Enfia a barra do quê? De Hershey's. Caramba. Gustavo, o que você tá fazendo, cara? É que a história do drogado. Nunca ouviu a história do Não. Eu vi um cara fazendo stand-up que ele falava assim: eu já fui viciado em cocaína. Então eu detesto quem fala que é chocolatra e fala assim: eu também já fui viciado, eu era chocolatra. Não fala isso, só pode falar que você é chocolatra se um dia você acordou num terreno baldio, sem lembrar da noite anterior, com a boca tudo melada de chocolate e com uma barra de com chocolate. Não, no D&D o que eu gosto mesmo é a temática. Acho que é o meu tema favorito. Sim. A fantasia medieval, da forma com que é colocada, eu acabo sendo purista por causa disso. Então eu falo, sei lá, eu não gostaria de quando a gente entra num GURPS. Aí o cara diz, eu vou montar um personagem que ele lança magias do seu saxofone enquanto ele chega de patins dando moonwalk. Eu não gosto dessa maluquice, eu sou purista. mas eu já tinha uma personagem que lançava magias pelo papagaio. Mas isso era diferente. Era Reinos de Ferro. Era Reinos de Ferro. Você era uma feiticeira e você tinha que esconder o fato disso. Então todo mundo achava que um papagaio era uma criatura Demoníaco. demoníaca. Falando em Reinos de Ferro, a gente tem bastante cenário D&D. Vamos explicar primeiro o que é um cenário para as pessoas entenderem. O D&D em si, Dungeons & Dragons, ele é só um sistema de regras, uma mecânica que você usa para você fazer uma ficha e para você jogar com os dados, etc. Inclusive um cenário para as pessoas entenderem. O D&D em si, Dungeons & Dragons, ele é só um sistema de regras, uma mecânica que você usa pra você fazer uma ficha e pra você jogar com os dados, etc. Inclusive os dados são um elemento que a gente nem falou, né? Mas são bem importantes da RPG. Caramba, são os dados bizarros que você mostra em Porque casa e todo mundo acha esquisito. Quem não sabe, pra jogar RPG você só precisa de livro, papel, lápis e dado. Que é tudo que você precisa. Você faz a ficha do seu personagem, você joga os dados pra fazer as ações. Os dados representam a aleatoriedade das ações. Então, quando você vai fazer uma ação, se você é proficiente com ela, você adiciona seu bônus de proficiência à sua jogada de dados. Então você joga o dado e soma aquele bônus pra conseguir o que você Exemplo quer. mais simples que tem. Meu personagem quer pular de um ponto ao outro onde tem um penhasco no meio. Esse salto tem uma dificuldade 15. Meu personagem tem a perícia salto com um bônus de 7 que eu investi nessa ficha. Ou seja, você vai ter que tirar 8 ou mais no dado de 20 lados. Exatamente. Justamente pra ver se eu consigo fazer esse pulo. Senão eu vou fluff. O que o pessoal chama de fluff. O fluff é a parte não mecânica, que não tem nada a ver com regra, que é a parte divertida, que é o cenário. É assim, quando você joga D&D, você escolhe o mundo onde você joga. Aí os mundos mais tradicionais de RPG, de fantasia medieval, de bola de fogo voa pela janela, dragão come todo mundo, feiticeiro faz chover relâmpago, são o Forgotten Realms, Greyhawk. Greyhawk, ele junto com Blackmoor são os mais classicões ali, né? São os originais, né? Criados pelos próprios criadores do D&D. Então. Eu acho que o mais utilizado hoje em dia é o Forgotten Realms, o mais famoso, assim, tanto né? que a quinta edição assumiu como o cenário padrão deles, o cenário que vem nos livros básicos é o Forgotten Realms agora. Assim, tanto que, exatamente, pra não ficar confuso, o cenário que vinha, quando eu falo, no livro básico de regras vem elfo, aí vem os deuses que você pode seguir sendo um elfo, ou sendo
sendo um anão, sendo um humano. Mas, caramba, você disse que não vinham cenários, né? Então, Greyhawk é o cenário que já está implícito nas regras básicas. Antigamente. Agora, na quinta edição, regras básicas. Antigamente. Agora, na quinta edição, eles viram qual que era o mais popular dos cenários, que é Forgotten Realms. Sim. Outros cenários. Forgotten Realms são aqueles cenários bem classicões, né? Que nem a gente falou. Só que ele não tem tanta magia por aí, né? Forgotten? Forgotten, no meio da rua, você não vê bola de fogo saindo pela janela. Ah, não. Forgotten, eu acho que o pessoal considera mais mágico. Não, ele não é um Greyhawk. Não, ele não é um Eberron. O Eberron é o pior de todos, eu acho. O Eberron, ele é um mundo em que os caras são super avançados, só que eles substituíram magia... Tecnologia por magia. Então eles têm, por exemplo, trem. Tá. Você pega trem pra ir de uma cidade pra outra, só que o trem é mágico. O cara tem lá... Eu já vi essa ideia antes, num jogo de videogame chamado Guilty Gear. Então. Mesma coisa. Você tem, tipo, sei lá, uma espécie de um helicóptero, só que é um helicóptero mágico. O motor dele é mágico, sabe? Então, Eberron é mágico pra caralho, tipo, muito mágico. Não, o Forgotten é mais tranquilo assim. Você tá numa cidade, talvez essa cidade só tenha humanos. Talvez só tenha comerciantes. Quando você sai dela, aí o bicho vai pegar. Mas é meio controlado, ele não é tão exageradamente mágico todo segundo. Sim. Eu acho que um dos pontos que ajudou Forgotten a ser o mais famoso foram os livros que saíram, os livros de literatura do mundo. Sim. Tem muito livro do muito Forgotten mesmo. Realms. Eles te dão vontade de jogar naquele mundo porque você tá vendo o que tá acontecendo lá. Ou dão vontade de não jogar. Então, alguém tem problemas pessoais com o personagem. Um outro cenário que é muito popular e é muito legal, pessoalmente, eu digo, é o Ravenloft. Um dos que eu queria jogar. Eu, particularmente, dou preferência para jogos de mistério e horror. Então é um cenário que me agradaria. Eu, infelizmente, nunca joguei. O Ravenloft, ele tem aquela atmosfera de fim da era medieval, vai começar uma era renascentista, digamos assim, bem sombrio, assim, é quase como se eles tivessem... É como se estivesse jogando D&D no livro do Drácula. Na Transilvânia, isso que eu ia falar. Literalmente. Tanto que o Maia pronta, que chamava, acho que Castle Ravenloft, que você enfrenta no final o vilão que é o Conde Strahd, que nada mais é do que o Drácula. O Drácula turbinado. E ele era o Drácula cabelo com gel pra trás, né? Era o Drácula da Turma da Mônica. Mas esse aqui, cabelo com gel pra cima. Cabelo com gel pra trás, é Bela Lugosi. Bela Lugosi. Bela Lugosi. Era bem legal, super interessante. Então, o Ravenloft, ele tem uma atmosfera de desespero, sempre tem neblina em todos os lugares que você vai. A neblina altera o seu personagem conforme atos maus que ele comete. Existem... Não, isso era uma regra do terceira edição. Era uma coisa antiga. Agora isso parou, né? Mas agora é mais assim, a neblina esconde os monstros que vão vir até você e os seus personagens enlouquecem. Normalmente ele tem a regra de você enlouquecer, sim. Seu personagem tá ficando maluco por causa de tanto horror que ele encontra. Então ele é um cenário de horror. Agora vamos falar sobre a hipocrisia de falar, olha só, ele tá vendo coisas horríveis. Porque no outro mundo ele via só um dragão. Isso não é horrível. Mas é que no Ravenloft não tem os chamados pontos de luz. Você vê em Forgotten Realms tem um dragão? Tem. Mas tem uma floresta de elfos que defendem a floresta do dragão. E se você for lá, eles te ajudam e te deixam descansar. E tem horas engraçadinhas. Então você tá dizendo que o mundo padrão medieval é um filme da Marvel e o Ravenloft é um filme da DC. O Ravenloft não tem descanso. Não tem descanso, é música alta o tempo todo. No Ravenloft você encontrou uma floresta, mas a floresta tem lobisomem, agora estão te perseguindo. Então você tem, sabe? Então... Aí de você encontrar um orfanato, você sabe que vai dar merda. Nenhum orfanato é normal. Nada vai ser bom lá. Ravenloft não tem orfanato que guarda criança, só guarda horrores. Crianças zumbis. Aí um outro cenário que é muito legal, esse eu acho que o Kaid ia gostar, não sei se ele já ouviu falar, Dark Sun. Eu já ouvi falar, Dark Sun meio mundo pós-apocalíptico, meio Mad Max. Exatamente! Dark Sun é o D&D pós-apocalíptico. É outro que eu nunca joguei. É muito da hora. Esse é legal porque você não existe mais muito metal. Já ouviu falar? Dark Sun. Eu já ouvi falar, Dark Sun meio mundo pós-apocalíptico, meio Mad Max. Exatamente! Dark Sun é o D&D pós-apocalíptico. É outro que eu nunca joguei. É muito da hora. Esse é legal porque você não existe mais muito metal no Dark Sun mundo. não tem metal. Então você não tem armaduras. Você tem que aprender a se defender na porrada. Ainda bem que não é heavy metal, é só armadura. Agora sim, pô. Não. Esse é o mundo mais heavy metal que tem no D&D. É o mundo mais heavy metal.
Caramba! Então, não é que não tem armadura, né? Os caras usam armadura de couro, de osso, de qualquer coisa que eles encontram. Sim. Mas metal é raro. Ele existe, mas é raríssimo. Então Sim. a espada é um negócio assim, super valioso. E é no Dark Sun que eles têm alguns poderes psionicos. É. E o mundo tá legal. todo destruído, tipo, é quase tudo deserto, porque os druidas, no Dark Sun, os druidas, eles usam, quando eles usam magia, eles absorvem o poder da natureza. Então os druidas destruíram o Eles mundo. consumiram Eu os falei pra matar a aqueles natureza. velhos babaca, né? Mas ninguém sabe. As aventuras que eu joguei, eu acho, pelo menos assim, as que a gente jogou fechada, as aventuras feitas em casa. Quando a gente fez aquela aventura que a gente do 3.0, 3.5, 3.0, que foi até num mundo inventado pelo Gustavo. Ah, tá, sim. Foi a aventura que a gente jogou completa. Você não jogava. Foi a primeira vez que eu joguei conheci RPG. a galera ainda. Ah, eu te chamei uma vez, mas você não foi. Eu fui, você não me chamou mais. Não, você foi na do Dragão? Você Não, então. fui. O Victor e o Carlos foram, e você não. Sempre tem que ter pelo menos um familiar presente. Ah, é verdade. Mas assim, eu vou dizer, tem muita aventura boa pronta. Da terceira edição eu tava mestrando uma, não tava assim, gostando tanto da aventura, mas você pega do Reinos Que é de... Cidadela Sem Sol? Isso. É legal, mas você pega igual a do Reinos de Ferro, que é a trilogia do Fogo das Bruxas, é muito legal. Pega essa nova da quinta edição, que eu esqueci o nome. Ah, Reinos de Ferro é um outro cenário que vale a pena falar, só rapidinho, já que você falou agora. O Reinos de Ferro... Magos atiram nesse mundo e usam magia com pólvora. Eu falei, putz, parece legal. Vou parar de ser guerreiro e paladino e vou usar um mago. Mago Pistoleiro. Um mago pistoleiro. Pô, um mago pistoleiro. Meu sonho na minha vida é ser um mago pistoleiro. Vou lá, começa a aventura. Goblins atacam as carroças em que nós estamos. Dá uma facada na perna. Eu tomei uma facada no joelho, o mago tem 4 pontos de vida. Morreu. Meu mago morreu. O seu Praticamente o seu- deu farto, né? O seu problema chama Toma Nobo. venceram. O seu problema chama Nobo, que é o nosso mestre cruel. É o nosso mestre cruel que ele acha que as regras estão aqui pra Quando ferrar a os gente- jogadores, não pra tornar a história boa. Quando a gente joga com o Nobo ele mestrando, é sempre assim, todos os NPCs são desconfiados. Isso, imagine ficar preso São nos inteligentes. subterrâneos, cegos, Nossa! A gente jogou uma cheios de aventura zumbis. com só 3 guiados personagens pela mão, presentes. Era eu, o Caíde e a Thaís. Eu tinha faltado nesse dia. Eu e o Caíde ficamos cegos e a gente não conseguia escapar pelo lugar que a gente entrou. A gente teve que fazer a masmorra inteira pra chegar na saída, com a Cegos. Thaís guiando a gente, com os dois cegos. Com a Cegos. Thaís guiando a gente, com os dois cegos. E um papagaio no ombro. Só ela conseguia ver, com o papagaio Sim. e nós dois cegos. É, Aí tinha uma parte que tinha que pular num lugar que era um pequeno precipício. Imagina ela falando assim, olha, tantos passos e você pula. Você fica... Nossa, não. 1, 2, 3. Enquanto eu, por segurança, segurava uma corda. Eu lembro que, eu acho que 1 ou 2 sessões depois dessa, a gente sabia que a cidade ia ser atacada por um exército de mortos-vivos. A gente voltou pra cidade de madrugada e eu comecei a tentar alertar a cidade. E a cidade me odiava porque eu tava atrapalhando o sono deles. Eu falei, "Pera, tem um exército vindo, vou chamar. Eles achavam que você era guilda." só mais um maluco gritando. Ferreiro, eu era um maluco Tanto com que armadura você cara foi pra sozinho, caramba. inclusive, você foi sozinho. Aí Eu e eu o fui Gustavo falar até com aí fomos o Fê. dormir. Ah, mas não. Não, é vamos dormir, porque é isso que você faz quando a cidade tá sendo Você vai atacada. sozinho, eu já sabia que. Você fala, lógico caramba, que tem que eu recuperar a magia, né? Então, mas resumindo, mas realmente, então, e o Reinos de não... Porque é isso que você faz quando a cidade tá sendo Você atacada. vai sozinho, eu já sabia que. Você fala, Lógico caramba, que tem que eu não- recuperar a magia, né? Então, mas resumindo, mas realmente, então, e o Reinos de Ferro, como eu tava falando, é um mundo steampunk com magia que é bem legal, E fantasia medieval. Mas a mistura de magia é bem limitada lá e Mas é sutil, mal né? vista, Era né? muito sutil. Então, Tanto que eu era uma feiticeira que precisava esconder que era feiticeira. As pessoas achavam que eu atirava com uma besta e tinha um papagaio demoníaco. o que a gente jogou foi exatamente o Trilogia do do Fogo Fogo das Bruxas. Bruxas, que aí a Thaís tava Que falando ainda da não era aventura. tão steampunk assim. O porque Reinos de Ferro passou por uma reformulação. É que o Reinos de Ferro surgiu com a trilogia Fogo das Bruxas, ela foi a primeira coisa que saiu. E é Tanto que muito agora boa ninguém mais essa. é D&D, né? E é muito boa essa aventura. E essa ele nova era D&D, do Era quinta Eu achava que era edição. separado. E essa... Agora, todos nós estamos jogando as aventuras novas do quinta edição. A gente tá jogando Horde of the Dragon Queen, Sim. que é a primeira parte da campanha do Rise of Tiamat.
Não tem. Esse é um problema. Normalmente a Devir traduzia, mas o quinta edição, eles não renovaram o contrato de tradução com nenhum lugar do mundo. Nem com a Devir, nem com quem traduzia na Alemanha, nem com quem traduzia no Japão. Dizem que a tradutora do Japão é uma das melhores e diz que ela fez um escarcéu quando a Wizards of the Coast falou que não ia mais vender os direitos pra traduzir. Pô, porque não é uma coisa simples, né? Na verdade, fazer isso não tá afetando as vendas mundiais? Tanto que dizem que aqui no Brasil a Devir passou a lançar o Pathfinder. Sim, vende bastante. Por causa do quinta edição, porque o quinta edição Só tá em inglês. só tá em inglês, então... É assim, Eu tenho vontade de jogar Pathfinder, Eu só pra também. ver como é. Eu Mas não o livro é carão. Eu não sei como é que era em outros países a questão da tradução, mas aqui no Brasil não eram todos os livros que eram traduzidos. Se você queria ter alguma coisa, muitas vezes você tinha que comprar a versão em inglês. Pra mim, não fez tanta diferença. É verdade. O preço não tá tão absurdo. Mas eu tento pensar no Vinícius de 12 anos de hoje em dia. Sim, sim. E outra coisa, 180 pau num livro pra alguém assim... Não é uma coisa fácil. Eu Não. lembro que Eu ganhei meus livros, eram caros. Eu ganhava de Natal, eu ganhava de Exatamente. aniversário. Eu ganhava um aniversário e um no Natal. Eram meus presentes dos E meus o pais. esquema era assim, ele custava uns R$90. E era Que absurdo. e Já o era que muito é caro. hoje em dia, mais ou menos. Sim. Então, se você for ver, não teve inflação sobre isso. Não tá mais caro. O do Pathfinder custa quase R$200. Tô falando do D&D. Não, Não, mas você não D&D tá- acha mais os antigos. Não, tô falando da nova edição. Quinta edição. Não sai R$90. Cara. Sai o quê? 100, 150? Não, 150 sai. Então, mas 150, se você pensar, há 15 anos. 15 anos né? atrás, de sair de 90 a 100 reais pra isso, Razoável. no quarta edição eu lembro que a gente pagou numa promoção, lá no Encontro Internacional de RPG, R$200 nos 3 primeiros livros, que era o do Mestre, Monstro e do Jogador. Nossa, é uma... Assim... E de capa dura em inglês. Então, o livro... Essa é a parte mais complicada da RPG. Não só... Por inglês. Quarta edição eu lembro que a gente pagou numa promoção, lá no Encontro Internacional de RPG, R$200 nos 3 primeiros livros, que era o do Mestre, Monstro e do Jogador. Nossa, é uma... Assim... E de capa dura em inglês. Então, o livro, essa é a parte mais complicada da RPG. Não só o fato de ser difícil de encontrar, como o fato de... É caro. Você tem que estar pronto pra desembolsar dinheiro nisso. Tanto que, queira ou não, perdoe-me, Polícia Federal, né? Só brincadeirinha. Mas nós viemos da geração Xerox. É verdade. Então, assim, o meu primeiro livro de Vampiro à Máscara, vamos fugir um pouco do assunto, mas meu primeiro livro de Vampiro à Máscara era um Xerox safado. E era Xerox do Xerox. Nossa, cara. Eu peguei um livro já xerocado pra isso. Eu já imprimi muita coisa também no Xerocão. Então tem muita coisa, por exemplo, que não sai aqui, não tem outro jeito, né? É verdade. A não ser que você importe. Mas aí, a Thaís falou que ela achou mais legal o que você jogou foi aquela campanha de 3.0. O que foi mais legal que você já jogou? Eu também ia falar isso. Que é... Eu sempre esqueço. Horde Horde of the Dragon Queen? Queen. Ah, tá. É, porque o que eu acho... A terceira edição é legal, mas o seu personagem é um super-herói. É muito forte. É muito forte. Sim. A quinta edição, eu acho que ela conseguiu misturar bem o que era o AD&D com a terceira. Desespero de achar que vai Sim, morrer. porque é lógico, depende muito do mestre, igual a gente tava falando, né? Mas os mestres que são mais normais, vamos dizer, não ficam tentando te matar o tempo todo. Então, fica um jogo mais legal dessa maneira, que não é tão fácil, mas você também tem medo de morrer ali. Acho que a minha aventura favorita foi uma de AD&D, por isso que eu sou tão saudosista com ele, em que jogávamos eu, você, Gustavo, nossos primos, o Carlos e o Vitor. Foi a que eu usei o Elfo. Não foi a primeira, foi a segunda tentativa de jogar essa. Foi a que eu morri e vocês me arrastaram na neve? Isso, exatamente. Eu lembro que essa foi porque foi a primeira vez que eu joguei em forma de campanha, em que nós jogamos umas 6 sessões Ah, tá. Sei. da história. Jogamos umas 6 sessões Ah, tá. Sei. da mesma história. Era legal, mas era difícil pra caramba também. Era muito... Não, eu lembro que eu tinha que criar flecha a partir de árvores que a gente cortava. Sei. Era o que eu tinha um machado que piava. Tinha um machado que piava. Ah, tá. Ou que o nosso... Tinham coisas complicadas. Ou que o nosso primo Vitor, ele tinha uma espada amaldiçoada e ela era o melhor item do nosso grupo, porque o mestre se recusava a dar itens mágicos. A espada do A Berbalenga. espada de Berbalém. É, lembro. Então eu lembro que tinham... E o que eu gostei dessa campanha? Primeiro, técnica. Nós aprendemos ali uma coisa que eu uso até hoje, que é óleo e tochas. Então pra tudo, a gente taca óleo no chão, taca fogo, trava os inimigos com fogo, joga os inimigos no fogo, cerca os inimigos Sabe o que é com fogo nas engraçado? costas. Era uma bosta essa estratégia na terceira edição, mas no quinta edição voltou a ser viável. Voltou a ser boa? Sim. No quinta Faz edição, o que eu acho legal também é que não é a briga que vai resolver os seus problemas. Nem tudo. Tem bastante conversa ainda.
Tudo, tem bastante conversa ainda. Sim. A gente já saiu de várias situações conversando. Uhum. E você, Eu não sou o maior fã desse tipo. Você não jogou tanto, assim, mas... Não, Qual que você eu gostou? particularmente gostei da primeira que você mestrou, mais do início. Porque era Aquela que a gente foi até o nível 20? Sim, eu gostei mais do início, antes da gente chegar no nível 20, quando a gente lutou com os orcs. A aventura sempre é As mais legais, as né? mais legais. E eu gostei muito, particularmente, do que o Vinícius mestrou pra gente, pra mim e pro Vitor, particularmente. Pro Carlos. Porque você incluiu elementos que eu adoro, por exemplo, cultos, mais mistério e terror no meio. A da Ordem de Galtrus. Isso. A que a gente tá jogando é atualmente a minha predileta, mas porque eu acho que essas aventuras prontas do quinta edição são campeãs. Assim, eu li todas, eu adorei todas. Tanto o Tyranny of Dragons, as duas, Out of the Abyss, Prince of the Apocalypse, Storm King's Thunder. Puta, todas são muito boas. Ah, e o Ravenloft novo, né? Então, a única dica que eu deixo pra quem tá começando a jogar agora é não comece pela aventura pronta. Porque um mestre que não sabe mestrar direito, se ele for tentar usar uma aventura pronta, vai ser horrível. Ele vai ler a aventura. Você vai ler o livro em voz alta pros jogadores ao seu redor, não vai ter emoção nenhuma. Não. Aprenda a mestrar, aprenda a desenvolver história, compre uma aventura pronta, leia ela antes, eu acho que saiba ela antes. Eu acho que essa é a ideia do Starter Set. Starter Set vem com uma aventura que você pode cagar nela, né? Exatamente. O Lost Mine of Pandelver lá, que é... Eu acho que essa é a ideia. Você pode ter uma aventura curtinha pra você pegar o jeito do... Pra depois jogar do jeito que você quiser. Sim. O que vem no Starter Set mesmo? Vem um... É legal, vem regras básicas pra você chegar até o 5º nível com algumas classes básicas. Vem uma aventura pronta, que vai até, acho que o 5º nível também, o Lost Mine of Pandelver. Vem fichas prontas de personagens, vem um kit de dados. Basicamente isso. E aí, eu entendo que isso foi feito pra... Não sei o que é RPG, mas quero jogar. Vem uma aventura pronta pra você entender o que é uma aventura. Mas se você já tem acesso a descobrir, é assim que é uma aventura. E ainda restou coisa. Sim, sempre. Eu ainda vou forçar esse pessoal a me deixar falar. Ok, vamos falar sobre o bardo. Agora sobre o bardo. Esse episódio é o bardo. Não, esse episódio é sacanagem, né? Não. Mas eu gostaria de fazer um episódio sobre cenários, porque a gente conhece bastante coisa, tem bastante coisa legal. Fazer um só sobre Ravenloft, um só sobre Forgotten Realms. Mas isso assim, bem no futuro. Sabe o que eu acho que seria legal? Deixem nos comentários se vocês gostaram da ideia. A gente pega e faz uma aventura num cenário, em Ravenloft. A gente joga e vem gravar contando como é que foi a experiência de fazer isso. Aí a gente aproveita e conta. Ou a gente joga Legal. Não, jogar dá muito tempo também. Então, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Até. Adeus! Até mais. Por tempos!